Olá pessoal, tudo bem? Sou a aluna Marcela da Silva Oliveira, juntamente com a minha colega Paloma da Trindade, estamos concluindo o estágio supervisionado Gestão Educacional da segunda licenciatura do curso de Pedagogia pelo Centro Universitário Internacional Uninter. O tema escolhido por nós foi a importância do planejamento em equipe. A importância do planejamento em equipe, os conteúdos da aula são reunião com os professores, reunião com os pais, conselho escolar, encontro pedagógico com a Secretaria da Educação, elaboração do projeto político-pedagógico, o PPP. Competências. As competências são as seguintes: contextualizar os conteúdos dos componentes curriculares, identificando estratégias para apresentá-los, representá-los, exemplificá-los, conectá-los e torná-los significativos, com base na realidade do lugar e o tempo nos quais as aprendizagens estão situadas. Decidir sobre formas de organização interdisciplinar dos componentes curriculares e fortalecer a importância pedagógica das equipes escolares para adotar estratégias mais dinâmicas, interativas e colaborativas em relação à gestão do ensino e da aprendizagem. Construir e aplicar procedimentos de avaliação formativa de processo de resultado que levem em conta os contextos e as condições de aprendizagem, tomando tais registros como referência para melhorar o desempenho da escola, dos professores e dos alunos, ou seja, as competências retiradas do documento da Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Os objetivos do nosso plano de aula são os seguintes: desenvolver um planejamento com a ajuda dos educadores com as devidas competências e habilidades. Discutir temas que permitam aos pais a compreensão de sua participação integral no desenvolvimento do ensino e aprendizagem de seus filhos. Conduzir os educadores, juntamente com a equipe pedagógica, mecanismos que proponham estratégias adequadas para a sistematização mais significativa da aprendizagem dos alunos. Atender às necessidades vinculadas pela secretária da Educação, a fim de propor estratégias contextualizadas e inovadoras para a prática educativa. Refletir acerca da importância da elaboração do projeto político-pedagógico para o processo analítico do conteúdo programático. Síntese do assunto. Antes de conceitualizar o tema escolhido, é importante frisar sobre as propostas condizentes a uma gestão bem organizada e estruturada para viabilizar a articulação constituinte e a qualificação das ações, as quais são fundamentais para a garantia da rotina diária dos profissionais que, de certa forma, precisam a fim de dimensionar o ensino-aprendizagem qualitativamente. Segundo Alves, 2010, página 16, o planejamento nasce a partir do estabelecimento de metas e de objetivos que a escola deseja alcançar. Ele é um momento importantíssimo para a construção de conhecimento sobre gestão e didática, articulação com a comunidade, constituição de uma equipe colaborativa e qualificação das ações. Conforme os argumentos do autor citado acima, o planejamento na gestão escolar condiciona as atividades pedagógicas, que asseguram uma organização mais ampla, sistematizada e contextualizada, permitindo as pautas equivalentes à participação não somente dos professores e alunos, mas também da comunidade em geral, que necessita reconhecer o seu papel no ambiente escolar, propagando as funções democráticas e as políticas educacionais. Em suma, como uma instituição escolar efetivar os documentos, sejam eles quais forem, como, por exemplo, o projeto político-pedagógico, que é o acompanhamento integral das ações previstas pelo mesmo, garantindo melhores resultados ao longo do ano letivo. O ambiente escolar tem de propor mecanismos implantados nas estratégias incumbidas em reuniões com os pais ou com os professores. Tais estratégias vão desde a recepção dos alunos e pais, qualificação da formação continuada dos professores e também das propostas definidas da grade horária das disciplinas. Entre outras práticas envolvidas no planejamento estão também viabilizadas: recepção dos professores novatos,
troca de experiências entre os professores e gestores, apresentação e análise dos resultados do ano anterior, estabelecimento de metas e objetivos, apresentação do calendário escolar de acordo com o disponibilizado pela Secretaria de Educação, revisão do projeto político-pedagógico e criação de planos de ação, definição da grade horária das disciplinas, divisão das turmas, organização das salas e dos materiais. Aí, tudo isso que foi citado é de acordo com Boeté, 2006, página 82. A prática do planejamento participativo abrange, sobretudo, inúmeros desafios, na perspectiva da busca de respostas eficazes, como as competências e habilidades integradas no aprimoramento do conhecimento sistematizado. Primeiramente, um dos desafios que precisam ser superados são as divergências de relações interpessoais, visto que lidar com pessoas no mesmo ambiente de trabalho é algo que se predomina a perspectivas sociológicas, como afirma Costa, 2006. Visto que a intencionalidade maior é a solidariedade em grupo, um ajudando o outro em seus déficits. A solidariedade é construtiva, criadora de possibilidades, porém é difícil instalá-la no espaço escolar. A equipe gestora percebe que há limites no interior dela mesma e que com frequência se refere aos que encontra na relação com professores, alunos e comunidade escolar, sem a presença da solidariedade como formar uma equipe. Costa, 2006, página 12. Mesmo havendo discordância em muitos pontos discutidos numa relação interpessoal, é bom que haja um consenso comum entre os envolvidos, garantindo aqueles pontos que foram mais trabalhados. Dessa forma, o trabalho em equipe ganhará mais força e condições para afinação do empenho dos instrumentos utilizados no decorrer do desenvolvimento da produção das possibilidades entre a cidadania e direitos. Outra questão que precisa ser questionada é o desmembramento dos objetivos, os quais têm de ser alcançados para a promoção dos conteúdos alinhados nas necessidades dos alunos. Todavia, para que isso torne possível, é viável que haja idealizações acerca dos paradoxos da educação como um todo. Segundo Abromavai, 2003, página 57, todo mundo participa da elaboração do planejamento, porque ele influencia a escola inteira. Portanto, devem comparecer aos encontros gestores, os professores e os funcionários. Os membros da equipe discutirão o funcionamento da instituição como um todo e também as funções pelas quais são responsáveis. Isso significa que todos devem pensar juntos sobre qual a missão e os objetivos da escola, por exemplo. Do pedagógico ao institucional, esse é o lema que qualquer escola precisa levar para construir os valores estabelecidos nas metas das políticas educacionais, prevalecendo sempre as situações emergenciais. Com isso, será possível reconhecer quais os métodos a serem aplicados no discorrer do processo de ensino-aprendizagem. Segundo Perrot, 2002, página 45, o planejamento estratégico escolar é uma ferramenta importante de gestão. Ele permite que o pedagogo acompanhe os diversos processos de uma escola e tome decisões baseadas em evidências e dados reais. Quando a estratégia está alinhada às necessidades e possibilidades da instituição, a qualidade e o destaque no mercado são consequências naturais e até previsíveis. Para que haja um trabalho em equipe mais significativo, é importante e imprescindível uma cooperação entre os envolvidos, seja nas tomadas para melhor direcionar o ensino-aprendizagem, visto que o foco principal são as necessidades formativas dos alunos, os quais requerem de conteúdo interdisciplinar, tornando-os autocríticos em qualquer situações futuras. Olá, darei continuidade com o desenvolvimento sobre o nosso plano de aula. Como a proposta do plano de aula é agregar a prática no planejamento numa gestão bem adequada e estruturada para a organização dos conteúdos, objetivos, recursos e metodologias a serem usadas no decorrer da sistematização dos embasamentos dos assuntos escolhidos, a partir da temática, a importância do planejamento em equipe. Sendo assim, o presente plano de aula contemplará propostas sistematizadas sobre tudo o que envolve as práticas pedagógicas numa gestão, a qual se preocupa em proporcionar uma educação de qualidade, atendendo todos os requisitos demandados pelas políticas educacionais, tomando como ponto de partida o planejamento na gestão escolar. Escolhemos assuntos
os quais são efetivados nas escolas de forma geral. O primeiro ponto a ser direcionado vai ser a reunião com os professores, onde discutirá os embasamentos fundamentais de como sistematizar uma reunião que compreenda as necessidades vitais para que os educadores possam oferecer atividades conforme as necessidades dos alunos. O segundo ponto a ser desenvolvido será a reunião com os pais. Tal momento articulará temas pertinentes à realidade conjunta em pais e escola, permitindo que os pais e responsáveis pela educação dos alunos reconheçam acerca de seus papéis nas mudanças transformadoras da interação mútua. Outro ensejo relacionado à gestão escolar vai ser os pressupostos intercalados ao conselho escolar, visto que desenvolver habilidades e competências no tocante às discussões do conselho escolar é algo pertinente para uma gestão mais democrática. Outro enfoque fundamentado à gestão da educação básica será o encontro pedagógico com a Secretaria da Educação. Promover um encontro desse tipo promoverá discussões elencadas a temas das políticas educacionais pelas quais situam-se numa educação mais ampla e significativa. Por fim, o último ponto escolhido para o presente plano foi a elaboração do Projeto Político-Pedagógico, o PPP, pois é nessa oportunidade que a gestão escolar, juntamente com os professores, demais funcionários e a comunidade em geral, deverão se juntar para formulações das exigências requeridas pelas políticas educacionais. É nesse ensejo que todos os profissionais efetivarão um documento constando os registros das atividades de cada encargo, como afirmou em Tuas Consideração Libânio, 2007, página 39. Assim, à escola cabe a responsabilidade de construir coletivamente o PPP. Daí a importância do pensar junto, do refletir com, de construir um plano de trabalho conjunto, um projeto político-pedagógico que possa assegurar uma formação de qualidade para os alunos que vêm à instituição educacional em busca de seu passaporte para a cidadania. Segundo o mesmo autor, argumenta que a formulação desse documento é essencial que haja interação entre os objetivos estabelecidos nas prioridades da escola, apresentando o comprometimento de todos os envolvidos no percurso educativo, a fim de dimensionar novos caminhos, ações e também formas operacionais a serem desenvolvidas a partir dos instrumentos pedagógicos e nos procedimentos de avaliação. Portanto, é com o vigente plano a ser elaborado que constará orientações precisas e objetivas para serem inseridas em diferentes fatores nos espaços dos recursos e das condições sociais, respeitando, sobretudo, o favorecimento das metas, das experiências concretas e no exercício relativo ao gerenciamento organizacional para a realidade que a nossa sociedade atualmente enfrenta, que é o Covid-19. Então, vamos ver agora o passo a passo de como todo esse processo acontecerá. Para o desenvolvimento do plano de gestão, o primeiro ponto infraescolar a ser desmembrado será reunião com os professores, onde nesse momento vai ser debatida as principais ferramentas a serem utilizadas no decorrer das aulas planejadas pelos educadores, além de sintetizar nas reuniões pedagógicas o mapeamento das necessidades que são traçadas na identificação das necessidades qualitativas e quantitativas das disciplinas dentro dos objetivos e recursos que serão oferecidos aos alunos para uma aprendizagem significativa. Outra sistematização a ser debatida na referente reunião são os objetivos a serem definidos, a fim de conduzir com sucesso a otimização e a eficiência das especificidades, seja para o andamento do processo em atraso e ou interrupções ou prolongamentos.
Nas práticas pedagógicas sempre são frisadas as questões da pauta do ano. Com isso, estabelece as ações que serão norteadas ao longo do ano letivo para a construção do saber formal dos educadores. Outro conteúdo que foi escolhido para o plano de gestão foi a reunião com os pais. A gestão escolar é a responsável por direcionar o roteiro. Tal roteiro precisa corresponder às principais vertentes que serão exploradas no discorrer da reunião com os pais. Isso corresponde ao envio dos convites, preparar o ambiente para receber os pais, escolher qual tema será discussado naquele momento, garantir a participação integral dos pais, permitindo a eles que argumente acerca de suas críticas construtivas ou não. A reunião com os pais permite, sobretudo, o reconhecimento do contexto familiar no ambiente escolar, no intuito de que a educação dos alunos seja viabilizada de maneira a constituir os valores de ensino-aprendizagem, preparando da melhor forma possível a integração da interdisciplinaridade. Por esse motivo, é vital a participação dos pais nos encontros direcionados pela equipe pedagógica. O Conselho Escolar será o próximo ponto que foi escolhido para implementar o plano de gestão na educação básica. É nesse ensejo que ocorre os espaldos do processo que competem às renovações do acampamento e da execução das atividades articuladas pelos diversos segmentos administrativos, mobilizando assim comunidade local. Desta forma, atenderá aos requisitos integrados no calendário escolar, como são previstos na legislação das políticas educacionais. Os professores, juntamente com a coordenação e direção da escola, devem se reunir, pautando o que precisam ser melhorado, além de identificar os principais problemas na aprendizagem dos educandos e o que é necessário a ser feito para que os alunos alcancem as metas estabelecidas, as quais são asseguradas pelo Conselho Escolar. O próximo tópico a ser desmembrado no presente plano será o encontro pedagógico com a Secretaria de Educação. É nessa ocasião quando se reúnem todos os profissionais da educação para discutir acerca de temas importantes, além de ser uma ótima oportunidade na sistematização geral da formação continuada. Tais temas podem ser: como proporcionar metodologias enriquecedoras para a melhoria da educação dos alunos, resoluções de problemas existentes no âmbito escolar, bullying, lidando com os alunos com déficit de aprendizagem e lidando com diversas situações em sala de aula. Com todas essas propostas, vai ser possível identificar e definir quais métodos para fornecimento de resultados no avanço e na melhoria do desempenho avaliativas, que de certa forma serão geradores de conhecimento contextualizados. Por fim, no último ensejo será a elaboração do PPP, onde se reunirá a equipe gestora, os educadores, os pais dos alunos e demais funcionários que se integram no ambiente escolar. Para o desenvolvimento do documento, é importante, primeiramente, que os envolvidos discutam quais os respaldos das leis educacionais precisam ser articulados no projeto político-pedagógico, além de analisar os recursos, diretrizes e plano de ação que a escola usa para facilitar o processo de ensino-aprendizagem. Com isso, vai ser vigorado a montagem dos arquivos, o acesso às alterações do fichário, que detalha os tópicos indispensáveis para a obtenção dos resultados para a credibilidade das responsabilidades que cada envolvido sejam pais, funcionários, professores e comunidades em geral. E a avaliação será conforme a participação integral da equipe gestora, professores, pais dos alunos e demais funcionários, além de analisar, ao longo do desenvolvimento do projeto político-pedagógico, o desempenho dos estabelecimentos dos objetivos almejados nos embasamentos das discussões e registro dos compartilhamentos acolhido pelos levantamentos das tabelas e gráficos dos assuntos sistematizados. Os recursos
necessários para o tal plano são notebook, cartolina, celular, canetas, folhas, sulfites, caderno, lápis hidrocores, salas, fichas de registro, painel com as principais temáticas para a elaboração do PPP. Tenham todos um sucesso com a execução desse plano de aula e agradecemos a atenção de todos.